Está havendo uma corrida contra o tempo nos Estados Unidos devido a uma isenção de transferência de patrimônio que foi criada lá em 2017 pelo governo Trump. E essa isenção ela se encerra em final de 2025. O que foi promulgado lá é que as famílias com até 14 milhões de patrimônio que transferirem esse patrimônio para os seus filhos serão isentas de impostos. Porém, essa isenção encerra-se em final de 2025. Então está havendo uma corrida contra o tempo, né, para promover essa transferência. Paralelamente, aqui no Brasil, também está havendo uma corrida contra o tempo, mas é somente restrita aos grandes afortunados, o que não deveria. Com a mudança tributária, que vai ocorrer agora no próximo ano, em 2025, as famílias que conhecem esse peso tributário, que é transferir os seus bens para os seus herdeiros, para os seus filhos, eles estão correndo contra o tempo para fazer essa programação, para fazer a transferência. Muitas famílias estão criando inclusive offshores, são empresas, né, em paraísos fiscais como Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas, nas Bahamas. São países que oferecem recursos com tributações mais baixas, inclusive com confidencialidade dos bens. Então, se você tem os seus bens registrados nesses lugares, fica até mais difícil saber quais bens você possui. Então, está havendo aí essa corrida contra o tempo nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, para evitar o confisco dos bens dessas famílias. A boa notícia que eu quero trazer aqui para vocês é que isso não é restrito somente aos grandes afortunados e, na verdade, não pode ficar restrito somente aos grandes afortunados. Com a mudança tributária que vai ocorrer aí, com as alterações, ao transferir o seu patrimônio de você para os seus filhos, você poderá sofrer até 40% dos seus bens poderão ser dilapidados ao fazer a transferência do seu patrimônio para os seus filhos. Esse planejamento, ele está ao alcance de todos, de todo cidadão brasileiro. E essa é a notícia que eu quero trazer aqui para você. Esse planejamento não é um luxo. Você precisa se inteirar mais deste assunto, precisa se inteirar mais dessa informação para você montar esse plano para a sua família e evitar que os seus filhos, a gente até fala que o governo vai virar sócio dos seus filhos, mas a tributação é tão alta, esses impostos são tão altos, há um confisco tão grande ao transferir o patrimônio das famílias, que a gente brinca que é o filho que vai passar a ser sócio do governo. Eu queria trazer essa informação aqui para vocês, que existe formas de se planejar o patrimônio, que grandes famílias afortunadas já estão fazendo isso, tá? Em outros países como os Estados Unidos e aqui no Brasil também, e que nós precisamos nos sensibilizar e levar essa informação a mais gente, a mais pessoas. E eu até gostaria de coração que você não somente curtisse esse vídeo, mas que compartilhasse para outros amigos, para outros conhecidos. E vamos levar essa informação de planejamento patrimonial da família e vamos evitar que seus filhos percam até 40% do seu patrimônio que você levou uma vida toda para construir no processo de inventário. Ok? Então, essa aqui é mais uma notícia, mais uma informação que eu quero trazer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.